A gente abre espaço aqui no Nesp Notícias para repercutir um assunto internacional, que é a reaproximação de dois países que estiveram rompidos por pouco mais de meio século. No fim do ano passado, o presidente norte-americano Barack Obama anunciou a intenção de retomar o diálogo com Cuba. Agora, em abril, durante a Cúpula das Américas, no Panamá, Obama e o presidente cubano Raul Castro tiveram um encontro histórico, o primeiro entre líderes dos dois países desde o rompimento. E para falar sobre o significado desta reaproximação, a gente recebe o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Professor Max, muito obrigada por sua participação aqui no Unesp Notícias. É um prazer, você sabe disso. Sempre estar aqui é uma grande alegria. Obrigada, Max. Para a gente começar então essa conversa, eu gostaria que você contextualizasse quando e por que começou esse rompimento. Bom, aí nós teríamos que voltar no tempo, no século passado, na década de 60, quando acontece a chamada Revolução Cubana, que foi um levante dentro da ilha de Cuba contra a presença dos Estados Unidos, a exploração que eles impunham ao regime cubano. E, nesse momento, o mundo estava dividido em dois grandes blocos. Um que era liderado pela União Soviética, chamado Bloco Socialista, que tinha na sua expressão máxima o Pacto de Varsóvia, ou seja, países socialistas que apoiavam o regime da União Soviética. E, por outro lado, estava os Estados Unidos, que representava o capitalismo e que tinha na OTAN a sua força militar mais expressiva. Acontece que os Estados Unidos provocavam a União Soviética, colocando reforços militares muito fortes na Europa. E a reação da União Soviética foi dar o troco colocando mísseis nucleares, teoricamente nucleares, não se sabe muito certo, mas mísseis que poderiam causar grandes danos nos Estados Unidos em Cuba. Não é? De tal forma que isso ficou conhecido como a Guerra Fria, não é? Uma guerra não declarada, mas existente, e a opção de Cuba, mesmo que no início a revolução não era socialista, em função desse contexto, dessa situação, teve apoio da União Soviética e então os Estados Unidos considerou Cuba sempre como um inimigo em termos de regime, de comércio, de estrutura, enfim, algo que deveria ser combatido incessantemente. Max, e essa reaproximação agora do ponto de vista político, ela mostra que hoje os países têm mais pontos incomuns do que divergências? É de fato, né? Eu creio que hoje em dia não faz mais sentido numa época de globalização, onde você teve já a queda da União Soviética, teve a queda do Muro de Berlim, né? Você ainda pensar que Cuba seja ou represente algo em perigo, em termos de perigo militar, para os Estados Unidos, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que devido à proximidade que eles têm, é uma área muito próxima, você imagina uma distância Bauru-Marília, mais ou menos, pelo mar, não é? Faz com que eles tenham relações, ou possam ter relações dentro de outro contexto. Então a aproximação se encaixa dentro de um momento muito diferente daquele da década de 60, onde é possível sim estabelecer um diálogo em termos econômicos, políticos e sociais. Até porque a própria Cuba já deu sinais de que não estaria mais disposta a continuar com o modelo socialista. Do ponto de vista econômico, essa reaproximação ainda não se concretizou, porque o embargo econômico ainda está vigorando. Mas o que ela pode representar? É inevitável que se caia esse embargo, não é? Eu creio que mais dias, menos dias, isso irá acontecer sim. Estamos num processo. Quer dizer, o primeiro passo foi dado, que foi o diálogo dos dois presidentes, né? A partir daí começam a se concretizar os pontos, não é? Que onde podem aparecer as arestas, onde podem aparecer as divergências. Teoricamente, a postura de Cuba é muito interessante, não é? Quer dizer, aceitaria entrar num modelo mais aberto, mais democrático, mas a mão de obra teria que ser cubana, ou seja, teria que gerar emprego, riqueza dentro da ilha. E o fato de Cuba ter sido tirado de uma lista, teoricamente, que estariam os países chamados terroristas, que não faz sentido nenhum, porque Cuba, no momento atual, não representa uma ameaça terrorista para lugar nenhum, permitiria que Cuba tivesse acesso ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional e, por tabela, aos países que eram obrigados a manter o embargo, notadamente a União Europeia, não é? Que é que tem mais interesses na entrada em Cuba, não é? Com o turismo, enfim, infraestrutura. Na verdade, seria uma reconstituição de Cuba. Não é? Só que a posição de Cuba, por outro lado, é muito interessante. Você pode vir o crescimento e o desenvolvimento, porém, a mão de obra terá que ser cubana.
não é? E nós sabemos que isso é muito importante, porque o salário mínimo em Cuba é muito baixo, é algo em torno de R$ 90 por mês, não é? Não haveria potencial de consumo, enfim, teria que vir muito dinheiro de fora, e isto está sendo visto por alguns setores no governo cubano como algo preocupante, não é? Porque o dinheiro que vem de fora tem que ser restituído, tem que ser pago, não é? E a experiência da América Latina já prova que esse embargo foi muito prejudicial, mas também a abertura foi muito prejudicial, não é? Dos dois lados ficaria amarrado diante do capital. Então, eu diria que nós estamos num momento em que, por enquanto, estamos vendo a ponta do iceberg, né? A parte mais substancial ainda falta por vir, não é? Então, qualquer projeção que se faça aponta sim para uma liberação, mas, por outro lado, as circunstâncias internas de Cuba, eu creio que nos colocam um break, né? No sentido de falar, bom, vamos com calma, esperar passo por passo para ver como que isso se materializa. Essa abertura, ela deve acelerar isso que você comentou há pouco, que Cuba está dando mostras de que não é mais um regime socialista. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu creio que depois que Fidel saiu, e saiu talvez no momento certo, né? Quer dizer, uma situação muito interessante, né? Provou que Cuba não teria mais aliados como tinha antigamente, né? Quer dizer, quem sustentava boa parte da economia de Cuba era a União Soviética, né? A União Soviética passa por um momento muito difícil também, não é? Com muitos problemas internos, problemas de fronteiras, o preço do petróleo caindo, que é a riqueza mais significativa da União Soviética. Então, ela tem que procurar outros aliados, não é? E esses aliados talvez não sejam mais a União Soviética, e sim pela proximidade, pela situação que tem, seriam os Estados Unidos, México, Canadá, não é? O Brasil também, por que não, né? Todos os países da América Latina, ou seja, ela tem que abrir e expandir o comércio. Então, não adianta permanecer mais nesse regime socialista, não é? Porque seria uma coisa assim extremamente complicada até para a própria sobrevivência de Cuba. Para a gente concluir rapidamente, Max, o Brasil deve se beneficiar desse processo de aproximação. Veja, é um processo interessante, né? Quando o Brasil se propôs a levar um porto para Cuba, todo mundo Muito questionado, muito inclusive, durante as questionado, né? eleições, né? Pois é. Agora, se essa perspectiva otimista de crescimento e desenvolvimento de Cuba se concretiza, tudo entraria e seria por esse porto, não é? E seria administrado por uma empresa brasileira, não é? Quer dizer, de fato, o Brasil só tem a ganhar com essa situação, não é? Mas também não vamos pensar que é a salvação da economia do Brasil, né? São ações econômicas, uma presença importante, estratégica, inclusive, né? Que é a entrada e saída, mas assim, não ao ponto de você dizer que nós teríamos aí uma fonte de riqueza inesgotável, né? É um tratado comercial, né? E como tratado comercial tem sim os seus pontos favoráveis, mas tem também algumas precauções que têm que ser tomadas, não é? Porque também não está claro, como eu já te falei, essa coisa de que Cuba vai ser agora o paraíso do capital. Né? Muito pelo contrário, as pessoas vão ir com muita calma, muito cuidado, antes de dar um passo e se aventurar num crescimento de um país que tem uma economia não compatível com o que eles defendem que seria a economia capitalista. Tá certo, Max. Muito obrigada por ajudar a gente a entender melhor esse momento histórico importante. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!